todos, cá estamos então para dar continuidade à disciplina de transmissão de calor. Temos então, hoje iremos resolver exercícios de convecção natural. Por isso, convém a gente recapitular aqui aquilo que foi dado sobre este assunto, não é? E, portanto, de que forma é que podemos realmente determinar o coeficiente de convecção e também quais são os casos que nos aparecem, também qual é a metodologia de resolução. Temos então agora um parâmetro adimensional que é o Grashof, a semelhança daquilo que utilizamos também em convecção forçada, mas o número de Grashof é necessário de ser determinado. Como vocês podem ver, tem esta caracterização, dada aqui pela equação 7.18. Depois de sabermos então o número de Grashof, vamos analisar a diferença de temperatura que existe entre a parede e o fluido que está em contacto. Estas propriedades já sabemos que são retiradas para esta temperatura média, né? Temperatura da parede e do fluido, e depois temos que proceder então à análise daquilo que será o fenómeno da convecção. Para tal, vamos determinar o número de Nusselt. Nusselt é dado então por esta equação que aqui está da 7.19, que é um parâmetro C vezes o Grashof vezes o Prandtl levantado a n. O Grashof vezes o Prandtl é também caracterizado ou designado por número de Rayleigh, como aqui temos, ok? Não confundir isto com o número de Reynolds, que muitas vezes acontece também, e portanto devemos perceber que isto serve apenas para a caracterização em convecção natural. É-nos aqui mostrado também que a transição de regime laminar a turbulento em condições de convecção natural verifica-se aproximadamente quando temos este número de Rayleigh por volta de 10 à nona, ok? Até fazendo aqui uma analogia, poderíamos fazer quase uma análise, estabelecer aqui um ponto de paralelismo entre o número de Rayleigh e o número de Reynolds, ok? Na convecção forçada. Bem. Bom, temos aqui a tabela 7.5 que nos mostra como é que podemos determinar o valor de C e de N consoante o número de Rayleigh, não é? Consoante o comprimento característico, e depois temos os valores de C e de N para cada um destes casos que aqui estão. Está bem? Muito bem. Também temos aqui condições especiais, que é quando são cilindros verticais grandes, podem ser tratados como placas planas verticais, sempre que tenhamos esta verificação desta condição. D sobre o comprimento característico maior ou igual que 35 sobre o número de Grashof levantado a 1/4. Quando esta condição não se verifica, o número de Nusselt será calculado sempre pela correlação apresentada na figura 7.18. Bom, também temos aqui algumas outras correlações que nos apresentam a relação que existe entre o número de Nusselt e o número de Rayleigh, okay? Para placas verticais aquecidas, aqui está a nossa fonte. Aqui é para cilindros verticais pequenos, ok? Também a nossa fonte. Mais umas correlações, cilindros horizontais também, e também para vários contornos sólidos, como aqui aparece. Depois, caso particular, ar à pressão atmosférica, podemos usar as seguintes equações simplificadas. Isto também é relevante, porquê? Porque em vez de consultarmos o anterior, podemos logo determinar em que condições é que o H terá a sua aplicabilidade diretamente através desta tabela 7.6. Mas atenção, é apenas para ar à pressão atmosférica. Se vocês tiverem ar pressurizado, como é evidente, esta tabela já não é aplicável, ou então se tiverem outro gás, como é evidente também. Bom, isto é útil porquê? Porque nos mostra aqui que em regime laminar temos equações diretas para a determinação do coeficiente de correlação, está bem? Para cada um destes casos que aqui está. Portanto, isto é realmente útil para a nossa caracterização. Vamos então, sem mais perda de tempo, passar à resolução de um exercício, e temos aqui o enunciado do exercício 43, que nos diz assim:
um tubo horizontal cujo diâmetro é de 0,03048 metros, é mantido a uma temperatura de 250 graus numa sala em que o ar ambiente está a 15 graus, ok? Portanto, condições perfeitamente conhecidas e estabelecidas para o ambiente da sala. Não temos aqui nenhuma informação sobre a velocidade de escoamento, também não se prevê que haja, e claramente estaríamos então num problema de convecção natural. Pedem-nos então para determinar as perdas de calor por convecção natural por método de comprimento do tubo. Portanto, o comprimento do tubo, ao fim e ao cabo, não nos é necessário conhecer o seu valor. Podemos ter um tubo com 5, 6, 20 metros. A questão é que nós, ao determinarmos por cada metro de tubo, depois é só multiplicar pelo comprimento total do tubo e teríamos a perda de energia ou a transferência de energia que iríamos obter no tubo total. Portanto, já coloquei aqui então os nossos dados, o diâmetro, vamos considerar então o comprimento. Já sabemos que estamos sempre convecção a falar da lei de Newton, não é? E reparem, estes são os nossos dados, não é? Portanto, π d ao quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado, se quiserem, ou π dl, desculpem, que aqui é a nossa área. Porquê? Porque nós temos este tubo. Não temos um fluido aqui a ser analisado sobre o ponto de vista do interior do tubo. O que é que nós temos? Nós temos então apenas e só a superfície exterior do tubo a perder energia. É isso que se pretende. E muitas vezes acontece de estarem a determinar esta área e aplicarem πr ao quadrado ou π d ao quadrado sobre 4. Chama a atenção que realmente aqui é πdl. É a área da superfície, ok? Temos então a temperatura da superfície e temos a temperatura ambiente aqui colocadas. Lei de Newton, temperatura do ar ambiente, temperatura da superfície. Aquilo que queremos determinar é então o nosso fluxo de calor por unidade de comprimento em termos de convecção natural. É isto que estamos à procura. Portanto, se nós fôssemos aqui a analisar, o primeiro passo será o número de Rayleigh, depois o Nusselt e depois o H. Se é isso que temos que fazer, vamos aqui estabelecer também o nosso critério para que a resolução corra bem. Eu já pus aqui as propriedades, okay, em que depois retiramos à medida da nossa necessidade. Temos aqui a temperatura que será depois utilizada, mas aquilo que quero que vocês percebam é que isto que aqui está já vem de trás, já sabemos como é que isto se utiliza. Ok, espero que já não haja dúvidas na utilização destes pequenos extratos de tabelas, não é? Reparem, coloquei aqui até 500 Kelvin, se houvesse necessidade de 600 ou 700, seja o que for, é fazer a extração da tabela que vocês necessitam e colocar aqui. Muito bem, então, como seria de esperar, nós teremos já uma temperatura intermédia, né? Vamos considerar uma temperatura média entre os 15 graus e os 250 graus. Portanto, neste caso, deu-nos os 132,5 graus Celsius, que corresponde, como é óbvio, aqui aos 405,5 Kelvin. Tendo esta temperatura, propriedades, como eu já mostrei, vão ser retiradas aqui, okay? Nesta forma, e portanto não temos já dúvidas como é que isto se processa, né? Valores acima e valor abaixo, aqui com as várias funções a serem aplicadas, e desta forma já podemos então aplicar a equação que vimos ainda agora na sequência para a determinação do número de Rayleigh. Ok, aplicamos, obtivemos o valor de 152.208,11. Ora, vamos calcular então o número de Nusselt. Sabemos que o Nusselt é igual ao C vezes o Rayleigh elevado a N. Dá-nos aqui o valor de 10,47. Claro que temos que primeiro ir à tabela 7.5, retirar as propriedades, os valores empíricos C e N para cilindros horizontais longos. Okay? Só aqui para vermos. Vamos aqui à nossa
tabela 7.5, okay, cá está ela, e vamos à procura então do nosso caso, que é cilindros horizontais grandes. Estamos a falar de 0,59 e 1/4, ok? 0,53, desculpem, e 1/4, que é 0,25, está bem? Portanto, desta forma já temos aqui o valor. Depois é aplicar a nossa velha equação conhecida para o H, Nusselt vezes o K do fluido a dividir pelo diâmetro, dá-nos um valor de 11,74. Tipicamente é um valor característico de convecção natural, sabemos que varia entre 5 a 25 watts por metro quadrado de grau Celsius. Se desse um valor acima ou se desse um valor abaixo, não há problema nenhum. A questão é, sabemos que é caracterizado por um valor típico, está bem? Bom, e desta forma finalizamos o problema aplicando diretamente a equação de Newton, em que vamos utilizar os 11,74, vamos multiplicar então pela nossa área e pelo ΔT que aqui temos, está bem? Portanto, cá está, obtendo então um valor final de 260, não é? E 4,2 watt por cada metro. Bem, um exercício muito simples, com dados de entrada todos conhecidos. Nós vamos ver que isto complica-se um bocadinho quando deixamos de conhecer um dos parâmetros, à semelhança da convecção natural, da convecção forçada, também teremos que entrar num processo iterativo, mas isso é também de simples resolução. O problema na convecção, ou se pudermos chamar de problema na convecção natural, é pura e simplesmente que a convergência demora normalmente um bocadinho mais. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós vimos em convecção natural, ao fim da primeira iteração, se nós fizéssemos a segunda iteração, o problema normalmente converge logo. Às vezes em convecção natural isto já não é verdade, já acontece de termos mais, temos a necessidade de fazer mais iterações, está bem? Ok, vamos então agora passar para o exercício seguinte, que é o problema 45, ok? Aqui no problema 45, diz-nos: escoa-se água à temperatura média de 100 graus, com uma velocidade de 0,15 metros por segundo pelo interior de um tubo de aço 1% ao carbono, diâmetro interior e exterior iguais a 50 mm e 57 mm, respectivamente. O tubo está isolado com amianto, asbestos, e o diâmetro exterior do isolamento é de 89 mm. Bom, primeira consideração, que estamos aqui, claro, estamos a falar de um material que já é proibido a sua utilização, mas que para nós, em termos académicos, pouco ou nada nos influencia na sua resolução. Porquê? Porque isto é mais um material que vamos considerar. Ok? Tudo bem? Portanto, se vocês agora aplicassem isto aos dias de hoje, aquilo que teríamos aqui era, com certeza, um material isolante, do tipo fibra de vidro ou algo do género, em que realmente suportasse estas temperaturas que ele vai estar sujeito. A linha A. Determinar as perdas de calor de 1 metro de tubo, sabendo que o ar em repouso à sua volta está a 20 graus. Isto é importante, perceber o enquadramento de um problema. Vocês, já vos referi várias vezes que os problemas hoje enunciados não existem, são realmente dificuldades que são sentidas na prática. E aquilo que deve acontecer é realmente sermos capazes de criar este enunciado para a satisfação de algum problema que a gente tenha na nossa fábrica ou no nosso local de trabalho. Isto é importante de referir, porquê? Porque se não formos capazes de fazer isto, dificilmente seremos capazes de simplificar o problema como tantas vezes é necessário. Está bem? Bom, considerando então aqui a informação que nos foi passada, a linha B diz-nos para determinar a temperatura das superfícies interior e exterior do tubo e exterior do isolamento, portanto são as temperaturas das diferentes camadas. Vamos então começar aqui por caracterizar o nosso problema. Se nós pensarmos naquilo que temos, sabemos que a temperatura média de escoamento é de 100 graus. Nós não sabemos a entrada e a saída. Se soubéssemos a entrada e a saída, fazíamos a determinação destes 100 graus, tá bem? Da temperatura média de escoamento.
Portanto, aqui já nos estão a dar logo a temperatura média de escoamento. Dizem-nos ainda qual é que é a velocidade de escoamento no interior do tubo. E sabemos que no exterior vai estar sujeito ao ar atmosférico, que está a temperatura de 20 graus. Depois o que é que sabemos ainda? Sabemos a constituição do tubo. Material condutor, okay, adequado ao fluido que se está a escoar no interior, e tem estas características que aqui estão. Aço 1% ao carbono e com estes dois diâmetros que aqui estão. Já a este ponto foi-se retirar nos anexos a condutibilidade térmica do material. Reparem, a justificação que aqui coloquei foi que consideramos a temperatura de 400 graus, mas, no entanto, a gente pode aqui correr o risco de não acertar completamente na temperatura que o tubo vai estar sujeito. No entanto, devemos sempre pensar se isto pode ser ou não considerado. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer se estamos ou não na presença de um material condutor ou isolante. Se estivermos na presença de um material condutor, nós devemos olhar para aqui e dizer, olha, ele vai poder variar nesta gama de temperatura, mas se ele só estiver nesta gama que aqui está, aquilo que vai acontecer é, muito provavelmente, a influência da temperatura média é pouco significativa. Está bem? Portanto, considerar este valor de 56,7, podemos no fim fazer uma aferição dos resultados. O que é importante é que a gente seja capaz de analisar isto de forma simplificada logo ao início, porque isto dá-nos ou permite-nos avançar logo na resolução do problema, não é? Senão ficamos emperrados logo aqui e dizemos, epá, não conheço todas as temperaturas, como é que eu faço? Não, temos que fazer a tal relação de compromisso e avançar e depois, se for o caso disso, voltar aqui e confirmar. Já para o caso do amianto, aqui foi escolhido o valor de 0.098, também dos nossos anexos, e a temperatura que foi considerada já foi 365 Kelvin. Valor possível de se atingir no isolamento e na gama de temperatura aplicável. A temperatura média será obrigatoriamente inferior. Epá, como será perceptível? Se temos um material que tem características isolantes, aquilo que irá provavelmente acontecer é o quê? Uma maior queda de temperatura entre o exterior do tubo e o exterior do isolamento. E, portanto, se temos uma maior queda de temperatura, como é óbvio, a temperatura média terá que ser inferior à temperatura daquele material que está em contato com a zona mais quente, que é o interior do tubo, não é? Bom, isto é apenas a constatação quase do óbvio, não é? Bem, vamos então continuar a analisar aqui o nosso problema. Vocês têm depois isto disponível também na plataforma do Moodle, não se preocupem, está certo? Então, o que é que começamos aqui por analisar deste problema? Este problema é, ao fim e ao cabo, um problema que envolve convecção forçada no interior de um tubo e convecção natural na parte exterior do tubo. Então, como será de esperar, nós vamos ter aqui um problema mais complexo daquilo que normalmente estamos habituados, mas perfeitamente resolúvel pelos conhecimentos já adquiridos. Então vocês vejam, nós vamos ter que proceder ao cálculo do HI, okay? E vamos ter que proceder ao cálculo do HE. A primeira coisa então que vamos aqui explicitar é a nossa equação para a determinação do fluxo de calor que vem desde o interior, T infinito I, não é? Se a gente pensasse assim, até ao exterior, que seria T infinito E. Então temos aqui a expressão que diz que o Q sobre L, não é? Porque também não sabemos o comprimento do tubo, então consideramos 1 metro, é igual a 2π, perímetro, superficial, está bem? Depois o nosso ΔT, se temos este ΔT, agora temos que olhar para este ΔT e perceber isto como se fosse uma baliza e entender quais são as resistências que nós vamos ter. Ora, a primeira resistência que nós temos é a resistência convectiva interior, correto? Depois temos a resistência condutiva de quem? Do tubo. A seguir, a resistência condutiva do isolamento. E, por fim, a resistência convectiva da parte exterior, está bem? Para o ambiente do ar. Então, primeira coisa que vamos aqui fazer, podíamos já determinar as nossas resistências
condutivas e do tubo e do material, visto que já aqui foram colocados os capas, já sabemos que estas resistências é logaritmo de R2 sobre R1 sobre K12, portanto é isso que aqui está, está bem? A mesma coisa aqui para o isolamento. Agora vocês vejam a ordem de grandeza. Resistência condutiva, na casa da milésima. Okay? Resistência condutiva, na casa das unidades. Portanto, claramente, o ΔT que vai existir aqui será realmente muito reduzido. O ΔT que existe, por outro lado, no isolamento, é muito maior, como é evidente. Não é? Bom, para a determinação da nossa resistência convectiva na parte interior. Então, nós temos aqui 1 sobre, okay, o H I RI. Bom, claro que ele já apresenta aqui o valor. No entanto, vamos continuar, é como se não tivesse, está bem? Vamos continuar, que é para vermos. A primeira coisa que vamos ter é a determinação, então, da HI em convecção forçada no interior do tubo. Muito bem, temos aqui, e só depois é que passamos à convecção natural. Temos então aqui a extração da tabela para a caracterização das propriedades médias. Sabemos que a temperatura média de escoamento são os 100 graus, 373,15. Existe diretamente na tabela. Fantástico, está aqui os valores. Número de Reynolds determinado, claramente superior a 2300 significa que estamos em regime turbulento. Agora, será que estamos na presença do caso A ou do caso B? Estamos a falar de líquidos. Portanto, vamos ter que considerar se temos um ΔT inferior a 5 graus ou se temos um ΔT superior a 5 graus. Está certo? Eu aqui coloquei um ΔT inferior a 5 graus. Vamos ter que depois confirmar se isto é ou não verdade. Se estivermos enganado, temos que voltar a corrigir isto. Está certo? Bom, depois, a determinação do número de Nusselt é feita através desta fórmula. Trata-se então de um arrefecimento do fluido, logo o N terá que ser 0,3. Então temos aqui Reynolds, lá está, 0,023, vezes o Reynolds levantado a 0,8, vezes o Prandtl levantado a 0,3, tá bem? Do arrefecimento. Obtivemos então o valor de 92,04. Diretamente determinamos então o valor do HI. HI determinado, voltamos aqui atrás e determinamos então a nossa resistência convectiva interior. E agora vejam a ordem de grandeza. Embora não seja tão condutor como o tubo, como também seria de esperar, o fluido apresenta uma resistência bastante baixa também comparativamente à resistência do isolamento. Certo? Portanto, é provável que realmente haja uma diferença de temperatura entre os 100 graus e o T1, que é a temperatura da superfície do tubo interior, mas não há de ser muito grande. Certo? Daí que, muito possivelmente, esta consideração que aqui fizemos se venha a confirmar, muito provavelmente. Vamos ter que fazê-lo, está bem? Agora, passamos então à convecção natural exterior a um tubo. Temos aqui a extração da tabela, a equação para a determinação do número de Grashof. Ok? Em tudo semelhante, vamos aqui determinar a nossa temperatura de superfície, ok? Rayleigh. Já obtivemos aqui 1,97 vezes 10 levantado a 11. Estamos na presença do regime turbulento, como sabemos, 10 à nona será a variação. C e N retirados da tabela 7,5 e desta forma determinamos o número de Nusselt e a seguir o número do coeficiente de convecção. Então vocês vejam, já temos aqui o coeficiente de convecção 6,7, valor típico também, nada de estranho. Resistência convectiva interior e agora vejam, resistência convectiva exterior. Na mesma ordem de grandeza da resistência condutiva do isolamento, na ordem das unidades, embora menor, mas também na ordem das unidades. Significa que o ΔT aqui será bastante maior, está certo? Bom,
Temos agora que finalizar a resolução do exercício e perceber se fizemos boas considerações, sim ou não, não é? Então vamos ver. Nós temos aqui a equação que vimos anteriormente para a determinação do fluxo de calor. E com os valores que nós ali atrás colocamos, ok? Que já temos aqui determinados, como é óbvio, obtivemos então este valor que aqui está de 63,36 watt por cada metro. Ora, muito bem. Isto permite-nos já determinar as temperaturas de superfície, se fazem ou não sentido, e se depois temos ou não que fazer se temos fazer ou não retificações. Então vocês reparem. Nós temos aqui então a temperatura da superfície. Ok? Temperatura e T infinito, como é evidente. Está aqui, desculpem. Temos aqui então esta parte daqui, peço desculpa, mas é da parte final também do problema, mas é só para resolvermos então e depois analisarmos. Aqui tem a ver com a parte da radiação, está bem? Então, daquilo que fizemos aqui, vamos determinar então o nosso T3. Ora, o nosso T3, resolvendo a equação, e como é óbvio, eu escolho aplicar a equação que é sobre ela, a T3, por exemplo, menos o T infinito exterior, que também é conhecido e posso fazê-lo, e obtivemos aqui que o nosso T3 menos o T3', dá uma diferença brutal, 97 graus. 97 graus, peço desculpa, mas temos que forçosamente obrigar-nos a uma nova iteração. Então, para isto, nós agora passamos a ter a temperatura T3 a ser considerada, é aquilo que tínhamos aqui, T3', 53,8. A este vamos somar então o nosso B18, que tínhamos lá atrás, como é evidente, não é? Os 20 graus, certo? 20 mais os 53, então a dividir por 2 dá 36,9, 310,05. Vamos retirar então as novas propriedades, número de Rayleigh, Nusselt, o H, resistência convectiva permanece na ordem da unidade, o nosso Q, segunda iteração, já dá 58,78 watt por metro, então obtivemos um valor de 57,14, comparado com os 53,8, abaixo dos 5 graus, portanto valores definitivos, porque já temos aqui então o comprimento dos 5 graus. Podíamos, numa situação real, como é óbvio, obter valores com um intervalo de convergência bastante inferior à décima ou o valor definitivo mesmo com a centésima da variação. Por fim, temos então o resultado definitivo de 58,78, é isso que nós devemos apresentar, e falta confirmar o caso A em HI. Reparem, o valor da HE deveria ser novamente calculado para este valor de T3', ok? T3 duas linhas. Porquê? Porque o outro valor que nós tínhamos aqui calculado, este, é para a temperatura de 53,8. Está certo? Portanto, para eu realmente finalizar isto, deveria calcular o valor da HE para este novo T3 duas linhas. Muito bem. Então, agora, na linha B, queremos determinar as temperaturas das várias camadas, né? O T1, o T2. Então, vocês reparem, da mesma forma que fizemos para a superfície exterior juntamente com o ambiente exterior, vamos fazer agora para a parte interior, não é? Portanto, temos aqui a determinação do nosso T1, feito através do fluxo de calor que tínhamos aqui, ok, menos, tal, por aí fora, ok? A equação de lei de Newton diretamente aplicada a T infinito I e a T1. Muito bem, obtivemos o valor de 99,7. Sabemos que a temperatura de escoamento no interior é de 100 graus, a diferença é de 0,3, portanto, podemos realmente referir que a nossa consideração inicial
do ΔT ser inferior a 5 graus, confirma-se, está bem? Claro, agora aplicamos o mesmo princípio da lei de Newton, mas ao material do tubo e ao material do isolamento, e vocês reparem, 99,7, tudo idêntico, ok? Significa que, reparem, não houve variação, também, se nós estivéssemos ali a medir. E por fim, para o isolamento deu-nos 57,1, que muito provavelmente confirma-nos a temperatura que tínhamos obtido anteriormente, não é? Portanto, 57,1, como seria de esperar, a temperatura que já tínhamos considerado como temperatura de resultados definitivos. Realmente, recapitular aqui o exercício. Acho que é importante para não ficarem dúvidas daquilo que temos à nossa frente, não é? É um exercício mais complexo porque temos a conjugação de convecção forçada no interior de um tubo e convecção natural na parte exterior do tubo. Ok, dados conhecidos. Voltamos aqui a referir condições interiores para o escoamento. Então temos que determinar o HI. Imaginem que só tínhamos esta parte e queríamos ir determinar então o coeficiente de convecção. Muito bem. Então, temperatura média de escoamento. Sabemos? Sabemos, é dado. Portanto, se é dado diretamente, propriedades têm que ser retiradas também diretamente. Vamos aqui ver, propriedades, ok? Retirar as propriedades, determinar o número de Reynolds, Prandtl está confirmado, as condições, número de Nusselt. Ficamos agora na dúvida, caso A ou caso B. Reparem, se o objetivo é arrefecer este fluido, ok? Ou se o objetivo fosse evitar que a temperatura baixe deste fluido, então a colocação do isolamento tem essa função, que é isolar o tubo por questões de segurança e por questões também de transporte de energia para ser utilizada depois mais à frente. Então é muito provável que aquilo que necessitemos, e principalmente em fluidos do tipo líquidos, que tenha uma pequena diferença de temperatura entre o fluido e a temperatura da superfície. Porquê? Porque tentamos sempre garantir que não haja muitas perdas. E então, o objetivo, claro, é que a diferença de temperaturas entre o fluido que está em escoamento e a superfície do tubo interior seja o menor possível. É muito provável que isto aconteça? É, sim senhora. Portanto, muitas vezes é o caso A que aqui prevalece. Não é em todos os casos, não é em todos os casos, porque senão não fazia sentido apresentar o caso B, não é? Apresentava-se apenas o caso A. Mas em muitas situações mesmo é este caso que se aplica. Ok, muito bem. Número de Nusselt determinado, número de H. Cá está. Isto permitiu-nos então depois determinar a resistência convectiva interior, através de 1 sobre H e RI. Cá está. 0,03. O que colocarmos aqui as várias resistências permite-nos fazer esta comparação em termos de ordem de grandeza, não é? E é relevante, é bastante relevante. Não é? Se nós conseguirmos interpretar, ou se passarmos a interpretar este tipo de informação que aqui se apresenta, ganhamos muito quando depois estamos a analisar as diferenças de temperatura e o fluxo de calor que vamos ter, as perdas de energia. Ganhamos muito com isso, está bem? Ok, HI, está entendido? Vamos ao HE. HE, o que é que sabemos? Sabemos que está exposto a 20 graus. Não sabemos a temperatura da superfície exterior, do T3. Está bem, pronto. Já sabemos que isto aqui então envolve o quê? Um processo iterativo. É raro o exercício em que a gente desconhece também do HI. Estão a ver? Portanto, em que a gente tem um problema. Pode acontecer, mas é raro. Apenas um é normalmente mais simples, o outro é normalmente um processo iterativo. Ok. Então, para a determinação do ar, aquilo que fazemos é ter que arbitrar uma temperatura. Muito bem, não há problema nenhum. Aquilo que fizemos foi a nossa temperatura de superfície 30 graus. Ok, isto já nos dá então aqui 151,07, ok, foi uma temperatura completamente absurda, para também termos aqui a caracterização do nosso problema, permitir-nos
perceber que, por mais que a gente às vezes esteja afastado, muitas vezes é fácil de lá chegar, está bem? Portanto, 151.07, temos aqui a parte a ser caracterizada, número de Rayleigh, número de Nusselt, número de H determinado, muito bem. Deu-nos um valor de 63.36, fomos determinar o nosso T3, se tínhamos arbitrado bem ou não. Ok, em vez de 151, ele afinal está a 53,8. É para uma diferença brutal. Está bem, não há problema nenhum, nova iteração. Fizemos a segunda iteração, vimos que ele já convergiu e já podíamos considerar valores definitivos e, portanto, dessa forma, pura e simplesmente o problema está resolvido. A linha B é apenas para nós termos a noção de qual é que eram as temperaturas das várias camadas, está bem? Bom, espero que tenham compreendido. Já sabem, alguma dúvida, só me contactar, tá bom?